E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie. Dando continuidade então na nossa trilha, nós vamos falar um pouquinho sobre operadores e expressões em Java. Estou aqui com a nossa aplicação aberta. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre as variáveis, tipos primitivos, e hoje a gente vai falar sobre operadores e expressões. Então aqui insert, botão direito, New Java Class. Vamos criar então uma classe com o nome operadores, operadores e expressões, ok? Para a gente entender um pouquinho do conceito. Então, aqui dentro do Java, nós temos alguns tipos de operadores e expressões em Java para a gente conseguir desenvolver o nosso código, que vai conseguir auxiliar a gente aqui durante a nossa caminhada de desenvolvimento, né? Então, nós temos alguns tipos aqui que nos ajudam bastante no dia a dia. Vamos começar então falando sobre. Primeiro, eu vou colocar aqui o main, né? Main. Vou comentar aqui sobre os operadores aritméticos, ok? Então, vamos entender um pouquinho dos tipos de operadores aritméticos aqui dentro do Java. Vamos criar, então, a variável int a, que recebe 5, e uma outra variável que vai receber 3, certo? Então, nós temos duas variáveis do tipo inteiro, a tem o valor 5 e o b tem o valor 3. Aí, aqui embaixo, a gente vai criar, então, uma variável soma, que recebe A mais B. Vamos criar uma que se chama subtração, que vai receber A menos B. Vamos criar outra que vai se chamar multiplicação, que vai receber A vezes, no nosso caso do Java, não é x, é asterisco. Então, é A asterisco B, que significa A vezes B, ok? Vamos ter a outra variável que vai ser divisão, e ela vai receber A dividido por B. E vamos ter resto da divisão, que vai ser a porcentagem B, que ele vai receber o resto da divisão de A dividido por B e aí ele vai armazenar aqui pra gente. Então, vamos colocar aqui para ele mostrar pra gente. A soma de A mais B é soma. Aí eu vou duplicar aqui a subtração de A menos B é subtração. A multiplicação de A vezes B é a divisão de A por B é divisão. E por último, o resto da divisão de A por B é resto da divisão. E agora vamos executar. Então, vamos verificar, né? Então, ok. A soma de A mais B é 8. Então, 5 mais 3, 8. Ok. A subtração de A menos B é 2. Então, 5 menos 3, 2. A multiplicação de A vezes B é 15. Então, 3 vezes 5, 15. A divisão de A por B é 1. Então, como a gente está colocando números inteiros aqui, ele não vai mostrar as casas decimais. Então, 5 dividido por 3 é 1, sobra 2.
E o resto da divisão de A por B, que seria 5 dividido por 3, ele dá 1 e sobra 2. Então, o resto da divisão é 2. Então, a gente já conheceu aqui os operadores aritméticos do Java, certo? Vamos para o próximo. Agora, vamos falar dos operadores de atribuição, ok? Vou falar aqui A mais igual a 5, ok? Então, o que que ele significa aqui? Eu vou mostrar para vocês. Result. A. Então, aqui, o que está acontecendo? Aqui ele está acontecendo isso daqui, ó. A recebe A mais 5. Então, aqui eu estou dizendo que o A vai receber ele mesmo mais 5. Então, vamos executar para ver se isso é verdade. Então, vamos dar uma olhada aqui em cima. A está valendo 5. E aqui embaixo, eu falei que o A receberia ele mesmo mais 5. Então, se o A vale 5 e ele está recebendo mais 5, então agora A, ele vale 10. Vamos ver outro aqui para vocês entenderem também. Então, agora, eu vou falar que A menos igual a 5. Aí, aqui significa o quê? Que o A, ele vai receber ele menos 5. Eu vou trocar aqui para ficar mais fácil da gente entender, senão vocês vão confundir. A mais igual a 5 é... E aí, aqui embaixo, eu vou colocar também para a gente ver o resultado. Beleza. Então, ele vai passar aqui, e aí, nesse momento, como o A tem 5, né, lá em cima, e aqui embaixo ele está recebendo ele, que vale 5, mais 5, então ele tem 10, igual mostrou aqui pra gente. Então, quando o A chegar aqui embaixo, ele também vai ter 10. Então, vai ser ele menos 5. Então, se o A vale 10 e a gente está tirando 5, então o A agora vai ter 5. Vamos executar para ver se isso é verdade. E ele trouxe aqui para a gente. Então, A valia 5, ele caiu aqui, então A, que valia 5 mais 5, 10. Então, A vale 10 nesse momento. Aí, aqui embaixo, como a gente está utilizando a mesma variável para o cálculo, então, o A aqui em cima tinha 10. Então, A, 10 menos 5, 5. Então, aqui ele vai mostrar para a gente que agora A vale 5, ok? Vamos ver mais um. Eu vou colocar aqui A vezes igual a 2. E aí significa o quê? Que A vai receber ele vezes 2. Então, vamos colocar aqui A vezes 2. Então, vamos lá, vamos até olhar aqui para a gente não se perder. Então, aqui em cima, o A valia 5, então, A mais 5, né, como o A está valendo 5, 10, ok. Aí, aqui embaixo, então, o A vale 10, menos 5, 5. E agora, aqui embaixo, então, o A vai valer 5. Então, 5 vezes 2 tem que dar 10 também. Então, vamos executar para ver se isso é verdade. E aqui ele trouxe para a gente. Então, o primeiro A está valendo 10. No de baixo, 10 menos 5 vai ser 5. Então, neste momento, o A ficou valendo 5. E na última etapa, 5 vezes 2 ficou 10. Então, agora, na última etapa, o A voltou a ser 10, ok? Vamos ver mais um, então. Agora, o A vai ser dividido igual 4. E aí, o que que ele vai fazer aqui também? Então, vai ser A recebe ele mesmo dividido por 4.
pegar esse código aqui de cima. Então, agora A dividido por 4. Então, quando chega nessa terceira etapa aqui, o A está valendo 10, certo? Então, se a gente for dividir 10 por 4, vai dar 2, certo? Então, vamos executar para ver se realmente 10 dividido por 4 é 2. Vou executar aqui novamente. E aqui ele trouxe para a gente, então. Então, 10 dividido por 4 deu 2, porque aqui a gente está usando a variável inteira, ele não pega decimal. E o resto da divisão seria 2. Agora, a gente vai testar isso também. Beleza. Só que aqui embaixo, eu vou falar que agora o A vale 7. E A, então, vai ser porcentagem igual 2. Então, aqui eu tô falando que o resto da divisão de 7 por 2 vai ser 1, porque 7 dividido por 2 é 3, porque ele não vai contar as casas decimais, então vai sobrar 1. Agora, vamos ver se isso daqui é verdade, né? Vou colocar aqui A. Vou colocar aqui A vale 7. E A porcentagem igual 2 é A. Então, aqui nesse momento, o A, gente está atribuindo o valor 7, né? Ele não mais vai estar valendo 2, agora ele vai valer 7. E aqui a divisão de 7, o resto da divisão de 7 por 2, como ele não conta a casa decimal, vai ser 1. Então, vamos executar. Isso aí, ele mostrou aqui pra gente, ó. Então, o A, na quarta opção aqui, né, das aritméticas, ele estava valendo 2. Aí, como eu queria mostrar o resto da divisão para vocês, então eu atribuí um valor para o A. Então, neste momento, ele começou a valer 7. Então, 7 dividido por 2 é 3 e o resto é 1. E aí, ele mostrou aqui para gente. Então, da parte de operadores de atribuição, é isso. Vamos para a próxima parte. Agora, vamos ver os operadores de comparação. Vou colocar aqui de novo, int A recebe 5, int B recebe 3. Putz, vou ter que trocar o nome, porque a gente já declarou o int A e o int B. Vou colocar aqui C e D, ok? Então, agora a gente vai criar uma variável boolean e a gente vai dar o nome de é igual. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar que a variável é igual recebe C. E aí, como que a gente faz a comparação se C é igual a D? A gente vai passar 2 vezes o símbolo de igualdade. Por quê? Se eu passar apenas um símbolo de igualdade, igual eu estou passando aqui antes do C, ele vai entender que eu estou atribuindo um valor à variável e não comparando. Então, quando é uma comparação, eu atribuo 2 vezes, na verdade, eu coloco 2 vezes aqui o símbolo de igualdade. Então, eu estou comparando se C é igual a D. E aí, o valor da variável vai ser verdadeiro ou falso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui embaixo, a gente vai criar uma outra, boolean. Não é igual. E ele vai receber C. Aí, como que a gente faz para comparar se algo não é igual a algo? Por exemplo, a gente vai comparar se C é diferente de D. Então, eu vou colocar aqui, exclamação, igual a D. Então, aqui eu estou comparando se C é diferente de D, ok? Então, é desse jeito aqui no Java que a gente compara se é diferente um do outro, ok? Próximo. Boolean maior. Vou colocar aqui maior que. Aí, como que a gente compara se C é maior que D nesse caso? Então, a gente vai colocar C.
E a gente vai colocar esse carinha aqui, que eu não sei o nome, mas eu falaria que é setinha para a direita, por exemplo. Então, ele é o comparador para a gente identificar se a variável antes dele é maior que a que vai depois dele. Então, nesse caso, a gente está comparando se C é maior que D. E aí, o resultado vai ser verdadeiro ou falso, que também vai vir aqui na variável. A próxima vai ser menor que... Então, C é menor. Aí, no caso, vai ser o contrário, então. Agora, esse carinha vai estar apontando para a esquerda. Então, C é menor que D. Aí, ele também vai atribuir aqui para a gente na variável. Próxima vai ser maior ou igual. Igual. Então, como que a gente vai comparar se C é maior ou igual a D? Então, a gente vai colocar aqui. C é maior ou igual a D? Então, essa é a forma que a gente compara se uma variável é maior ou igual a outra. Então, sempre quando é para a direita, apontando a setinha para a direita, é maior. Eu vejo pelas pontinhas aqui, por exemplo. As pontinhas estão abertas para o lado esquerdo. Então, eu estou dizendo que a variável antes é maior ou igual à que está vindo depois. Ok? Acho que deu para entender, né? Mas na minha cabeça faz sentido, gente. E a próxima é menor ou igual. Que aí vai ser parecido com o maior e menor que aí vai ser. Se a variável C é menor ou igual a D, aí ele vai mostrar aqui também pra gente na variável, ok? Deixa eu ver. Igual, diferente, maior, menor, maior igual ou menor igual. Ok. Então, vamos ver, né, o resultado disso daqui. A é igual que... Opa, A não, né, gente? C. C é igual que... C é igual que D? E ele recebe é igual. Dá um Ctrl D. C não é igual a que... Não é igual a D? C não é igual que D, não, né? Vou colocar A. C é igual a D? Aí ele vai mostrar pra gente. C não é igual a D? Não é igual. Próximo. C é maior. C é maior que D? Então, vamos colocar a variável aqui para a gente saber. C é menor que D? Então, menor que. C é maior ou igual a D? Aí a gente vai saber também. E C é menor ou igual a D? Menor ou igual. Ok. Então, vamos dar uma analisada aqui antes de executar para ver se realmente faz sentido. Então, vamos aqui no primeiro, né? No comparador C é igual. C vale 5 e D vale 3. Então, C é igual a D? Não, né? Porque um é 5 e outro é 3. Então, já não é. Então, aqui a gente está na segunda linha. A gente está verificando. C é diferente de D? C vale 5 e D vale 3. Então, é diferente, é verdade. C é maior que D? C vale 5 e o D vale 3. Então, C é maior que D. Próximo. C é menor que D? C vale 5 e D vale 3. Então, não. Então, é falso. Próximo. C é maior ou igual a D? Então, C é maior que D? Ou igual? Sim, ele é maior. Verdadeiro. Próximo. C é menor ou igual a D? Não, porque C já é maior, né? Ele já não é igual e também é maior. Então, false. Então, vamos executar para ver se isso é verdade.
Então, vou puxar aqui para cima para a gente ver de novo, né? C é igual a D? Obviamente que é falso, ok? C não é igual a D? Verdade, porque um é 5 e o outro é 3, não é igual. C é maior que D? Sim, porque o C vale 5 e o D vale 3. C é menor que D? False, porque o C vale mais que o D, né? Ele é maior que o D. Uh, C é maior ou igual a D? Sim, o C vale 5, então ele já é maior. E C é menor ou igual a D? É falso, porque o C ele já é maior entre os dois. E esses daqui, então, são os de comparação. Belezinha? Então, bora lá, bora continuar. Agora, vamos entender os operadores lógicos. Porque aí vocês vão entender aqui a questão do maior ou igual. Quando a gente fala de ou, vocês vão entender um pouquinho melhor, que aí vai ser mais fácil. Então, vamos criar aqui um boolean verdadeiro. Verdadeiro, ele recebe true. Boolean falso, então ele vai receber um false. Agora eu vou criar outro. Vou colocar e. Boolean e. Aí eu vou colocar verdadeiro. E. Cadê? E. Falso. Já vou explicar para vocês. Vamos só criar as outras variáveis aqui, que aí vai ser mais fácil de entender. O outro vai ser ou, recebe verdadeiro ou falso. E o outro, vou colocar não recebe verdadeiro. Beleza. Então, como que funciona os operadores lógicos? Eu não sei se vocês já viram em algum conteúdo, na faculdade, etc. Mas a gente tem alguns operadores lógicos que a gente consegue utilizar para tomar algumas decisões. Por exemplo, aqui a gente então tem duas variáveis, verdadeiro e falso. Então, a variável verdadeira ela recebe um true e a variável falsa ela recebe um false. Você pode colocar qualquer nome aqui, é só para a gente entender mesmo o conceito dos operadores lógicos. Aí aqui embaixo a gente criou então um boolean, que a gente deu o nome para ele de e, para vocês entenderem aqui o operador e. E significa o quê? Quando eu estou comparando com o e, significa que as duas opções elas têm que ser verdadeiro para dar verdadeiro. Então, no operador lógico e, ele valida se as duas informações é verdadeira para ele dar verdadeiro. Se uma delas for falso, ele já vai dar falso. Então, nesse caso aqui, verdadeiro, ele é true. E o false, ele é falso. Então, verdadeiro e falso é falso. Porque se os dois valores fossem verdadeiros, aí sim ele ia retornar aqui para o e como verdadeiro. Mas como um deles é falso, ele já vai retornar false, ok? Então, sempre que é uma comparação e, ele valida se os dois lados é verdadeiro. Se qualquer um dos lados for falso, ele já vai atribuir na variável falsa. Beleza, vamos para o próximo. Esses dois caras aqui, eu não sei o nome desse negocinho, mas esses dois negocinhos, esses dois negocinhos aqui, ele é o ou, ele é o comparador ou. Então, quando a gente está colocando ele, a gente espera que qualquer um dos dois seja verdadeiro para dar verdadeiro. Então, eu estou comparando se verdadeiro ou falso. Eu espero que um dos dois seja verdadeiro para atribuir verdadeiro. Se os dois forem falsos, ele vai dar falso. Mas se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele sempre vai dar verdadeiro, porque ele não está comparando, ele não espera que os dois sejam verdadeiro. Ele espera que uma só opção seja verdadeira. Então, nesse caso aqui, diferente do e, ele só espera um verdadeiro. Então, qualquer um dos dois que tiver verdadeiro, ele já vai colocar verdadeiro aqui pra gente. Já o e não, ele só vai dar verdadeiro na variável final se os dois forem verdadeiros. Então, aqui no ou, a gente tem o verdadeiro e o falso. Então, como o verdadeiro já é verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Próximo, então, é o não, que significa essa exclamação aqui na frente. A gente está negando que o verdadeiro é verdadeiro. Então, ele vai mostrar pra gente que, diferente de verdadeiro, é falso.
porque o verdadeiro é verdadeiro. Agora, vamos colocar aqui para vocês verem. Ó. Verdadeiro, verdadeiro e falso é e. Verdadeiro ou falso é. Aí aqui vai ser o ou. E. Opa. Verdadeiro. Diferente de verdadeiro é falso, porque o verdadeiro ele é verdadeiro, e eu tô negando que ele é verdadeiro, só que o valor dele é verdade, né? Tipo, o valor dele é true, então eu tô negando que ele seja true. Então vai ser falso, porque realmente ele é true. E aqui eu vou atribuir então o não. E vamos executar então. Beleza? Então, como eu falei, verdadeiro e falso é falso, porque quando é o operador e, ele espera que os dois caras que a gente está validando seja verdadeiro. Quando é o operador ou, já é diferente. Só um precisa ser verdadeiro para que a variável seja verdadeira. Então, aqui ele deu true. E aqui embaixo, eu neguei que o verdadeiro era true. E ele é true, então, ele deu false. Se eu negasse o false, por exemplo, se eu colocar aqui falso, aí ele vai mudar. Aí agora ele vai falar que é true, que o false não é true. Então, é verdade. Mas como a gente está comparando com o verdadeiro, aí ele vai dar false, porque ele está negando que aquele valor é aquilo, entendeu? É praticamente isso. E essa é a parte, então, dos operadores lógicos. Agora, ainda não acabou, pessoal. Operadores de incremento e decremento. Já é um pouquinho mais fácil que os operadores lógicos de entender. Beleza, então vamos colocar aqui um int, valor, recebe 1. Aqui embaixo a gente já vai colocar o sort direto. E eu vou colocar aqui 1 mais ele mesmo, 1 mais ele mesmo é valor. 1 menos ele mesmo é valor. E aqui antes eu vou colocar valor mais. E aqui depois eu vou colocar valor menos. Aqui então, a gente tá vendo que a gente pegou a variável valor e a gente colocou mais? Significa que toda vez que eu coloco um mais, eu tô pegando o valor que ele tem e adicionando mais um. Então, é ele mais um. E no menos é a mesma coisa. Ele menos 1. Então, vamos executar para vocês entenderem. E aqui ele vai mostrar para a gente, ó. Nossa variável valor, ela começou com 1. Então, 1 mais 1, 2. E aqui embaixo a gente decrementou. Então, 2 menos 1, 1. Então, ele é bem fácil esse daqui. Toda vez que você quiser, tipo, fazer um contador, sei lá, que toda vez ele passe e adicione 1, você pode usar o mais. Ou o menos para decremento. Para por último, eu quero mostrar para vocês um que é bem legal, que é o operador ternário. Como que funciona o operador ternário? O operador ternário, ele é o if-else, só que de uma forma um pouquinho mais resumida, para você dizer. Se a gente fosse usar o if-else, seria if, e aqui embaixo seria else. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Aí eu vou colocar aqui, então, int x recebe 2, int y recebe 3.
Aí, como que a gente faria no if else normal, né? A gente faria assim. Se x é maior que y, que no caso não é, a gente colocaria aqui. Opa! Não é, por exemplo. Se x é maior que y, x é 2, então ele não é maior que 3. Então, não é. Só que nesse caso aqui, ele espera que seja. Então, ele só vai entrar no if se for verdadeiro. Então, como não é verdadeiro, x não é maior que y, então ele vai cair no else. Então, ele vai mostrar por exemplo. Deixa eu executar para vocês entenderem. Ó, então aqui ele mostrou, né, dos de incremento e decremento, e aqui no final ele falou Por quê? No if aqui a gente está comparando x é maior que y? Não, então ele não vai entrar no nosso if, porque nesse cara aqui ele espera que seja o valor verdadeiro para que sim ele execute. Então, como não é, x não é maior que y, aí ele falou que, deixa eu trocar então aqui, gente. Não é. Troquei os textos aí, não faz sentido. Mas, assim, x não é maior que y, porque x é 2 e 2 é menor que 3. Então, ele não vai cair aqui no é. Então, ele tem que mostrar não é. Igual ele mostrou aqui. Ele só mostrou que era porque eu troquei o texto, né? Mas, então, x, 2, não é maior que 3. E ele mostrou não é. Se fosse o contrário, por exemplo, x é menor que y, sim. Então, ele vai mostrar pra gente o é, porque aqui tá falando não é, né? Agora, se a gente executar, ele vai falar que é. 2 é menor que 3. Então, é. Mas beleza, eu mostrei isso aqui com if else. Como seria com o operador ternário? Aí seria assim. X maior se x. Vou colocar aqui. Se x maior que y, o que é mentira, então, essa interrogação, ele vai receber x é maior que y. Se o x for maior que y, então ele vai pegar o valor de x. Se não, ele vai pegar o valor de y, ok? E aqui eu vou criar uma variável que vai receber esse valor. E eu vou colocar aqui resultado. Aí eu vou tirar esse if else, porque a gente está usando o ternário. E eu vou colocar aqui o valor. O valor é resultado. Então, aqui ele está fazendo exatamente o if else que eu acabei de apagar aqui, que a gente fez anteriormente. Que é o quê? Ele está comparando. X é maior que y? Não, x vale 2 e y vale 3. Então, se fosse verdade que x é maior que y, ele ia retornar o valor de x. Mas como é mentira, então ele tem que retornar o valor de y para a gente, que é o 3. E vamos executar para ver se é verdade. E o valor é 3, porque x não é maior que y. Então, ele não vai executar essa segunda opção aqui, ele vai executar depois do ponto. Então, sempre que é um if ternário, a gente faz a primeira aqui, né? A expressão. X é maior que y? Se fosse, então, interrogação, ele ia fazer alguma coisa. Nesse caso, ele está retornando x. Se não, que é os dois pontos, ele vai retornar um outro valor, que é exatamente o que o if else faria. Então, como o x não é maior que y, 2 não é maior que 3, ele retornou o valor de 3, do y. Se eu trocar aqui a expressão para menor, x é menor que y? Sim, porque o x é 2 e o y é 3. Então, ele agora tem que me retornar o valor 2. Vamos executar. E o valor é 2. E era isso, pessoal. Então, esse é o último que eu queria mostrar para vocês, o operador ternário. Eu gostei bastante de trazer aqui esse assunto aqui para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Então, é isso e até a próxima.